Olá, meu caro teleinternauta. Está começando para todo o sistema interplanetário conectado à internet e também pelo FIS TV mais um Cachola. E no programa de hoje eu converso com o escritor brasileiro que mais conquistou prêmios literários em 2009, Cristóvão Tesa. Tudo bem, meu caro? Um grande prazer recebê-lo aqui no Barracão do Cachola. Prazer todo meu. E você é amigo do José Castelo? Sou amigo do José Castelo. Quando ele veio aqui, antes de você ganhar os prêmios com o Filho Eterno, ele já falou de você. Perguntei para ele quem que é o escritor que você gosta contemporâneo. Ele falou, Cristóvão Tesa, tem um livro chamado Filho Eterno, que é muito bacana. Que legal. Filho Eterno tá aqui, ó. Olha os prêmios que o homem ganhou. Melhor romance pelo Prêmio Jabuti, melhor obra de ficção, prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, livro do ano, prêmio da revista Bravo, primeiro lugar do Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa e é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Isso. Mas eu já perdi muito prêmio na vida, então eu estou só compensando, assim, tirando atraso agora. Mas é um fenômeno, né? É verdade, o livro acertou na veia, digamos assim. Quando terminou de escrever o livro, tinha noção que ele faria tanto sucesso ou não? Não. Eu sabia que era um livro que ia ter algum impacto, assim, pelo tema. O tema é um tema atraente, é um tema forte, mas nunca imaginava que ele fosse pegar esse espectro, assim, de agradar tanto a crítica mais exigente e o leitor comum que eu recebo de e-mail todo dia, tá uma loucura, assim. Quer dizer, tem uma resposta muito forte à leitura do livro, né? Certo. E o que mudou na tua vida profissional, digamos assim, depois que você conquistou todos esses prêmios? Olha, esse ano ainda não mudou muito, eu simplesmente não consegui mais escrever, né? Esse foi o problema. Só dando entrevista. Só dando entrevista, viajando para cima e para baixo. E claro que botei a corda toda na divulgação do livro, porque é uma oportunidade que eu estou tendo, inclusive, de redirecionar minha vida para a literatura a partir do ano que vem, né? Então, estou me divertindo com a história. Eu li uma entrevista sua na Gazeta do Povo, que você disse assim, poxa, mas eu estou com 56 anos, né? Que eu acho que a pergunta era se você se sentia surpreendido em conquistar tantos prêmios. Falei, pô, é ralado, né? Não é nada de graça. Não cai nada do céu, ainda mais na área da literatura, né? A literatura é uma arte muito... A literatura é o tipo da arte que você tem 50 anos, é considerado ainda o autor novo da literatura brasileira. Os novos autores, eles têm 50 anos, né? Depois de 40. Então é uma arte muito demorada para sedimentar, para você ser conhecido, para circular o nome. Leva anos, décadas, às vezes, né? Até formar um público, de realmente se tornar conhecido. Né? Certo. Eu achei interessante que você trabalhou com um tema que ele é um clichê, né? Já foi explorado, inclusive por alguns autores, já fizeram alguns romances sobre esse tema, e você conseguiu dar uma roupagem totalmente nova. Assim, esse é um tema muito perigoso, tanto que eu levei mais de 20 anos para enfrentar, assim, para meter a cara. Porque tinha muita casca de banana no caminho, porque é um tema que tem muito apelo emocional, social, a questão do filho especial, a questão do politicamente correto, a questão do discurso religioso que tem, né, que faz assim, digamos, o calmante social que tem, perfeitamente explicável. Mas a literatura tem que ir muito além disso, né? Tem que quebrar modelos, tem que ir mais fundo. E aí sim eu sabia que era um perigo terrível enfrentar isso aí. Mas felizmente eu acho que deu certo, quer dizer, o medo é que o livro não fosse recebido como literatura. E isso não aconteceu, realmente as pessoas estão curtindo o romance. Assim. Eu gostaria que você mesmo contasse para quem está assistindo e não leu o livro, não conhece a obra, de uma forma objetiva, assim, faça uma síntese do que é a história. O livro é a história de um escritor, de um jovem escritor, ali na faixa dos 26, 27, 28 anos, que tem cheio de projetos, animado, né? E subitamente ele tem um filho com problema, um filho especial, um filho com síndrome de Down. E o livro vai retomando a história da vida desse pai, voltando no passado, voltando na formação dele, é um vai e vem no tempo, e ao mesmo tempo um lento e duro processo de interação com a realidade do filho especial. Então esse é basicamente o tema central do livro. Certo, e ele é um autorretrato, né? Eu usei, claro, ele é um livro, eu digo, é brutalmente biográfico. Aí as pessoas dizem, mas não é uma biografia, não é uma autobiografia. Não é. Ele tem uma estrutura romanesca, é um livro que tem a tensão da ficção, tanto que eu digo assim, se alguém vivesse realmente o que aquele personagem vive, todo mundo morreria na segunda página. A literatura trabalha com, você escolhe momentos muito específicos
E ela, cada página é cheia de carregado de tensão e significado. É uma recriação. A autobiografia é uma coisa mais tranquila. E na autobiografia você tem a relação, a responsabilidade com o factual. Coisa que eu absolutamente não estava preocupado. O livro é cheio de furos do ponto de vista biográfico, ele é todo errado. Né? Ele só tem dados, assim, alguns dados fundamentais, que são o arcabouço, mas eu realmente montei um personagem, que não sou eu, é visto de longe, na terceira pessoa, até para eu conseguir escrever, porque se fosse uma autobiografia eu não conseguiria. Mas ele tem bastante informações inventadas. Muita coisa inventada. Quer dizer, ele tem uma moldura autobiográfica, mas tem situações muito engraçadas assim. Até eu lembro que num dos capítulos do livro, o pai sai do quarto, ele desce a rampa do hospital, ele chega na calçada, vai telefonar, tem o telefone no orelhão, ele se lembra de quando criança, andando em Curitiba, etc. Tem um monte. E aí depois fui ler para minha mulher, ela disse assim, mas você telefonou do quarto, tinha um telefone bem do lado da cama, você não desceu coisa nenhuma. Então, eu disse assim, por que eu inventei? Eu não me lembrava disso aí, não era relevante. Mas para a estrutura romanesca, aquela saída dele do quarto, aquele olhar o Curitiba amanhecendo, aquilo era cheio de significados que vão criando a atmosfera do livro. Isso é um processo romanesco, ficcional. Não estava nem pouco preocupado com a realidade. Né? Só que você inclui muitas informações verídicas. Aí são golpes de realidade, até para eu me sentir seguro com relação ao personagem. É um personagem que eu conheço bem. Né? Essa relação é importante. Melhor que ninguém, né? E por que optou? Por isso então que optou em escrever na terceira pessoa? Sim, para inclusive dar um sentido de começo, meio e fim, uma estrutura romanesca, porque o romance é um tipo assim de mundo paralelo que você põe à prova determinadas situações existenciais, não para dar resposta ou chegar à verdade, mas para, digamos assim, experimentar esse processo de tentativa e reconhecimento das verdades, ou de dar uma resposta. Quer dizer, o livro dá uma unidade que a vida não tem. Certo. A vida é um espaço aberto, ela não tem um evento aberto. Totalmente. Totalmente. Amanhã eu posso chegar e escrever, por exemplo, um mini conto desse encontro aqui. Aí eu estou de fora no outro dia, eu já sei o começo, meio e fim, eu vou selecionar alguns momentos, põe uma moldura e escrevo um conto. É totalmente não linear. Exatamente, a coisa de fora. Agora, nesse momento, não, nós estamos perdidos, o tempo vai passando, você não tem controle sobre isso aí. Só que eu acho assim, você lendo, é praticamente uma reportagem. É uma reportagem. Jornalismo gonzo, né? O Geneton Moraes, ele falou isso aí na crítica dele, disse que o livro pode ser lido como uma bela reportagem. Né? Pois é. E eu queria saber o seguinte, porque quando você está fazendo uma autoanálise, praticamente uma autobiografia, você peneira tudo que é ruim. Como que você lidou, como que você tratou essa forma de escrever sobre você mesmo e não sem ser, digamos, lidando com o ego, sabe? E ao mesmo momento, para não ser mentiroso. Eu peneirei o contrário. Eu peneirei tudo que era bom, deixei de fora. Realmente foi um olhar crítico, muito agudo, né? Normalmente eu sou muito autocrítico, né? Eu não sou muito indulgente comigo mesmo, principalmente na área da literatura, porque se o escritor, o artista, qualquer artista que for, botar tapinha nas costas de si mesmo, ele está perdido. Quer dizer, você tem que ser exigente mesmo com as coisas que faz. É um trabalho de... Mas eu normalmente já tenho um olhar crítico bem apurado. Então, nesse distanciamento que eu fiz, ao me ver de longe, o velho vendo o jovem, eu fiz uma seleção aguda, assim, tanto que o pessoal disse, pô, mas esse cara é um monstro, esse cara é um sujeito pesado, né? E aí eles conhecem assim, pô, o Cristóvão não é assim, o cara que ri. Então, eu fiz uma espécie de seleção. Daí o processo romanesco, né? De você escolher e montar alguém que não sou eu. Ele tem pontos encontrados, mas não sou. Ele é uma unidade lá. É um Frankenstein. Entendi. Puxa, agora você me deu uma ideia para uma pergunta, mas eu farei depois do intervalo, pois nosso tempo já está se esgotando. Meu caro teleinternauta, você espera a gente aí se você estiver assistindo pela televisão, que o Cachola já volta. E se você estiver assistindo pela internet, é só dar um play no vídeo abaixo e a conversa aqui com o escritor mais premiado do ano continua.